Que privilégio poder estar com vocês hoje, vocês aqui presencial e também online. A gente acabou de chegar de Santarém, foi quinta-feira que a gente chegou e a gente chegou com corações tão cheios. Realmente foi incrível poder participar do Difflin Global e ver o Espírito Santo realmente desceu naquele lugar. E os jovens estão incendiados, entendendo o seu chamado. E hoje, para poder estar aqui com vocês, não tem igual. Realmente, a gente se sente tão privilegiado de poder fazer parte dessa família, a família de Paz Church, e de ver como Deus está usando essa igreja, e de estar também debaixo da melhor liderança que existe no mundo, né? E hoje eu quero trazer uma palavra chamada o propósito da família para vocês. É algo que Deus tem queimado no meu coração. E especialmente esses tempos de quarentena, tantas pessoas têm vivido tempos difíceis dentro da sua casa. E quando é difícil, às vezes é fácil perder nosso chamado, perder o entendimento de propósito. Tem tantos casamentos que têm terminado ou quase terminando em divórcio, muito abuso dentro de casa e várias jovens que têm falado comigo e falam: ai, Nicole, eu nem quero mais casar. Eu desisti desse sonho de ter filhos porque eu não quero viver no futuro o que eu vivi da minha infância. Com ideologia do gênero, feminismo e tantos outros conceitos que estão tentando transformar o plano e propósito da família que nós vemos na Bíblia. A grande pergunta: vale a pena lutar pela família e pelo conceito da família que a Bíblia nos dá? Isso me lembra quando eu estava em faculdade, eu estudei enfermagem e estudos bíblicos. E no final de um semestre, a gente tem a última semana de provas. E nesse ano eu estava lá no biblioteco, de madrugada, estudando, terminando os últimos projetos daquele semestre. E eu estava com tanto sono, tão cansado, depois de uma semana que eu quase não dormi. E de repente bateu aquele desânimo e eu pensei: ai, sabe, eu vou voltar para casa. Eu vou desistir agora e em nome de Jesus me ajuda a passar das provas. Mas eu não tinha ânimo de continuar. E eu estava quase arrumando as minhas coisas quando o Espírito Santo falou para mim. E ele me lembrou do meu chamado. Ele falou: Nicole, você está aqui porque tem um grande propósito sobre sua vida. Você está se preparando para o futuro. E ele até me deu alguns faces, algumas imagens de pessoas em Brasil, porque eu já sabia que ele tinha me chamado para ir para o Brasil um dia. Eu já estava namorando com Isaías e isso era o nosso plano. E em vez aquele desânimo saiu e eu tinha tanto desejo de não, eu vou continuar, eu não vou perder meu foco. E isso aconteceu porque eu lembrei do meu propósito. Devemos compreender o propósito ou valor daquilo pelo qual lutamos. Porque senão, quando a luta ficar difícil, desistiremos. Vale a pena lutar pela família? Pela minha família atual e pelo o sonho da família do seu futuro? Vamos então hoje ver por que Deus criou famílias. Qual é esse propósito? Abre comigo em Gênesis 1 e 2. Por que a família foi criada? Deus nunca foi criado, então desde sempre Ele estava. Gênesis 1 e 2 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então não tinha nada, tinha Deus
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles tinham um relacionamento perfeito. Eles tinham aquela intimidade, um edificando e amando o outro. E eles queriam compartilhar aquilo que eles tinham com outras pessoas. Então, assim que nós entramos na cena, somos os únicos na criação que foram criados à imagem de Deus. Ele criou o mundo para nós. E Gênesis 1:26 diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A família foi criada para espelhar a intimidade e relacionamento que é modelado na Trindade. Deus é um Deus triune, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas que constituem um Deus. Então é claro que quando Deus criou família, Ele fez parecido com Ele. O homem, a mulher e filhos. Deus criou a família para espelhar o tipo de relacionamento que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tiveram desde o início dos tempos. Deus criou os homens individualmente à sua imagem e então criou em uma unidade para espelhá-lo. O objeto da família é de ser uma fotografia visual de um Deus invisível. Deus é o criador da família. Portanto, Ele, e não o mundo, não a sociedade, não a cultura, mas Ele é o padrão pelo qual a família deve ser definida. Qual é, então, o propósito dessa família? Que devemos espelhar a Deus. Mas qual é o propósito? E como que nós devemos fazer isso na prática? Em Gênesis 1:26, disse assim: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui é o propósito. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A família foi criada para dominar a terra em nome de Jesus, pela glória de Deus. O alvo da família não é felicidade, não é nossa felicidade. Muitas pessoas, na verdade, a gente aconselha tantos casais que estão se preparando para casamento e a gente sempre fala, não case para ser feliz. Porque não vai dar certo, o casamento não vai mudar o estado da sua felicidade. Mas muitas vezes a gente fala, não, case para fazer o outro feliz. E isso é um bom desejo, é um bom alvo, mas não é o propósito principal das nossas famílias. A felicidade é um benefício de uma família ou casamento saudável, vivendo de acordo com os princípios de Deus. O alvo das nossas famílias é de deixar Deus reinar e dominar a terra usando nossas famílias. Muitas pessoas fizeram o benefício ser a meta. Mas quando você focar no benefício, sem olhar para a meta, você pode perder a meta e o benefício. Então, qual é o propósito? Dominar em nome de Deus ao longo da história, para que a história fique sobre o domínio de Deus. Família é uma instituição que Deus criou para estabelecer o governo dele sobre o mundo e sobre a história. Quando a família fala de estabelecer o domínio de Deus na história, essa cultura se torna em caos. Uma grande confusão. É o que estamos vendo hoje nessa cultura aqui e no mundo. Gênesis 1:28 diz: Deus o abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se,
Enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus quer encher a terra com crianças que reproduzem a imagem de Deus. Não somente de ser parecido com a mãe e com o pai. Claro que é gostoso ter nossos filhinhos correndo, que é a cara da mãe, é a cara do pai. Isso também é um benefício, mas não é nosso alvo como pais. Nosso alvo é de quando nossos filhos crescem e foram para o mundo, que a imagem e governo de Deus se espalharão pelo mundo. A família desenvolve outras pessoas para governar em nome de Deus e exigir a autoridade de Deus sobre a terra e sobre as nações. Que chamado incrível que nós temos como a família. Nós temos como mãe e pai mais ou menos 20 anos para treinar nossos filhos, para eles aceitar essa grande comissão e chamado sobre a vida deles. Nós não podemos super proteger nossos filhos e criar uma dependência deles que vai fazer a gente como pai sentir útil, né? Útil. Mas não, nós precisamos ajudar nossos filhos a entender o chamado e propósito sobre a vida deles, para que quando eles saem das nossas casas, eles possam voar e possam realmente alcançar aquilo que Deus criou eles para fazer. Pode ser que nossos filhos vão ser médicos, pode ser o próximo presidente, talvez um pastor. Isso não é nossa decisão. Deus que vai chamar eles e nós precisamos ajudar eles a entender o que Ele está dizendo para eles. Eles não devem sentir essa pressão dos pais de eu tenho que ser a mesma coisa que mamãe eu tenho que fazer a mesma coisa que pai faz. Não, isso vai vir de Deus e a gente vai só encorajar e ajudar eles. Na Bíblia, nós vemos várias genealogias mostrando como Deus tem trabalhado com famílias através da história do mundo. A história da nação de Israel é uma história de uma família. Lê comigo em Deuteronômio 6, 5 até 9. E é o que Deus fala para os pais dessa época que também aplicam a gente hoje. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nas batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso é nosso papel como mãe e pai. Que nossos filhos possam entender os princípios que tem na palavra de Deus e aprender a amar Deus no primeiro lugar nas suas vidas. Deus criou famílias individuais para ser o lugar principal onde a devoção a Deus vai ser vivida e passada. Começando com os pais que devem amar a Deus com tudo que eles são e devem transmitir essa fé vibrante aos seus filhos pelo exemplo e pela instrução. Nós não precisamos ser perfeitos, porque nenhum pai ou nenhuma mãe é. Mas nós só precisamos mostrar para nossos filhos como buscar a Deus e deixar Ele nos transformar. É para ser um legado geracional. Em Mateus 28, 18 até 20, a gente recebe essa grande comissão de fazer discípulos e cuidar bem deles.
Então, isso é algo que nós devemos fazer em família. Primeiramente, discipulando nossos filhos. Eles têm que ser os primeiros e principais discípulos. E depois a gente vai em família para cumprir esse grande chamado, essa grande comissão. Isso é algo que tem sido tão gostoso para eu e Isaías poder fazer em família. Nós temos 3 filhos, o Noah com 9 anos, Bella com 6 e Kiahi que tem 2 anos. E nós temos o Life Group, né, que acontece em casa. Então, tantas vezes que a gente pegou nossos filhos antes de ir para o mercado, antes de ir para a padaria, eu oro junto com eles e a gente peça, Deus, mostra para nós quem que nós devemos falar sobre Jesus. Com quem que a gente deve convidar para ir para o nosso Life Group. E é incrível porque as crianças, eles são tão simples, né? Eles não têm vergonha. Então, tantas vezes que Noah, ele vê pessoas, nossos amigos no mercado, e ele tem convidado, e essas pessoas vêm recebendo esse convite, né, de uma criança. E muitas pessoas no nosso Life Group hoje são resultado de um convite de um dos nossos filhos. E quando essas pessoas têm entregado a sua vida para Jesus, para poder depois falar para nossos filhos, isso é por causa de você. Deus está já te usando como criança para ganhar pessoas para Jesus. Ele vai continuar a te usar. Eles sabem que eles fazem uma parte tão importante do nosso chamado familiar. E seus filhos vão ser assim também, em nome de Jesus. Então, o último ponto aqui. Como construir uma família baseado nos princípios de Deus? Uma família que vive esse propósito de dominar a terra pelo nome de Deus. É o como o que muda tudo no dia a dia em família. Se você está solteiro ou casado, porque uma família começa com pessoas solteiras. Os valores pelos quais você vive sua vida enquanto você é solteira são os mesmos pelo qual você viverá depois de casar. Muitas pessoas acreditam que se casar ou ter um filho tornará as coisas melhores, mas isso é um grande engano. As pessoas se casam no caos porque viviam no caos como solteiros. Se você não está operando debaixo dos princípios de Deus como uma pessoa solteira, você não viverá debaixo dos princípios de Deus como uma pessoa casada. Casar sem se preparar é como se fosse fazer uma corrida sem treinar. Que me traz uma outra história da minha época de faculdade, que eu gostava e eu ainda gosto muito de esportes. Então, eu inventei de fazer uma grande corrida, um triatlo, que era 1 quilômetro de natação, 45 quilômetros de bicicleta e 11 quilômetros correndo. E eu pensei, vai ser tão legal. Então, eu fiz a minha inscrição 6 meses antes dessa grande triatlo. E eu fiz até um planejamento do treino, que eu ia fazer todo dia. E os primeiros 2 meses eu fui muito fiel nessa preparação. Todo dia eu lá treinando. O 3º mês, um pouquinho menos, porque tinha várias coisas da faculdade. O 4 meses e 5º e 6º mês eu praticamente não fiz nada. E eu tinha esse alvo de não somente terminar o triatlo, mas de ser a primeira mulher de terminar. Então, era a semana antes dessa corrida. E eu ainda com esse alvo. E eu falei, Deus, eu sei que agora vai ser somente através de um milagre. Mas faça esse milagre em minha vida, em nome de Jesus, que eu possa, de repente, ser forte e preparado e terminar o primeira mulher. E chegou o grande dia e eu lembro que lá a natação estava no mar livre. Aquele dia, as ondas estavam tão grandes. E eu precisava entrar quebrando as ondas. E era tipo 2 círculos na natação. Então eu fui lá, cheio de fé. E pá, veio uma onda.
e me trouxe até a beira do mar. Eu entrei uns 3 vezes antes de conseguir quebrar as ondas, mas finalmente eu terminei a natação. A bicicleta também estava até tranquilo, mas chegou a hora da corrida e a metade estava na areia fofa e outro no asfalto. E depois de 1 quilômetro correndo, aquele desejo de terminar o primeiro mulher já foi embora. E minha oração mudava. Em vez de pedir de terminar primeiro, eu falei, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu só quero sobreviver. Quero sair dessa corrida viva. Eu estava com falta de ar, meu corpo inteiro estava doendo. E eu pensei tantas vezes, por que eu não me preparei? Por que eu não me treinei? E alguns quilômetros depois, meu pé ficou dormente. Eu não estava conseguindo sentir se meu pé estava batendo na maneira certa ou estava torcido. E de repente, porque também não tinha comprado os sapatos certos. Então, eu tirei meus sapatos, estava lá aquela mulher doida correndo sem sapatos até no asfalto. Estava tão engraçado porque tinha um homem falando lá no microfone, já vem a mulher correndo descalça. E eu queria rir, mas não tinha ar nem para fazer isso. Mas eu acabei terminando essa corrida, andando, caminhando, em vez de correndo, ao lado de um vó que estava contando a história dos seus netos para mim. Muito longe de ser a primeira mulher. E eu lembro, aquele tempo, Deus falou para mim, Nicole, você precisa fazer seu parte. Não pode pensar que, mesmo não preparando, que não, Ele vai fazer um milagre, te empurra. Não, Deus vai fazer a parte dele. Mas nós precisamos nos preparar para aquilo que Ele quer entregar em nossas mãos. Então vamos ver em Gênesis 2. A gente vai ver os preparos que Deus fez para ajudar Adão a ser preparado para a família dele. Gênesis 2,15 fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, a primeira coisa, Deus dá a ele um lugar para morar. Ele deu o jardim do Éden. Segunda coisa, Ele dá para ele um trabalho. Adão está lá trabalhando, cultivando esse jardim, se preparando para o futuro dele. E a terceira coisa, Adão tem um relacionamento com Deus vivo, que é poderoso. Antes dele ter um relacionamento com Eva, ele tinha essa intimidade com Deus. A quarta coisa, Deus deu-lhe mandamentos e Adão aceitou. Porque numa família bíblica não é só a mulher que se submete. O homem também submete a Deus. E isso dá confiança para a mulher poder submeter ao homem. Adão estava disposta a deixar Deus moldá-lo, defini-lo, governá-lo e prepará-lo para receber uma mulher. Homens, vocês devem estar preparados antes de receber sua esposa, antes até de procurar ela. E depois que você está preparado, você já leu o livro de Romance Real que a pastora Rebeca escreveu, que é cheio de princípios bíblicos para se preparar para casamento. E tanto para você solteira, tanto para você solteiro, e tanto para vocês que têm filhos, lê esse livro em família, para poder ensinar para seus filhos como se preparar. Mas quando homens, vocês estão preparados, já fez todo esse checklist e já tem essa bênção dos seus pais, vai atrás e encontra essa esposa de Provérbios 31. Vai sem timidez, vai com ousadia e mostra para ela suas intenções. Foi isso que Isaías fez para mim. E eu sabia que ele estava nervosa. Eu sabia que não foi tão fácil. Mas eu realmente respeitava tanto a ousadia dele de ser bem claro comigo. Outra coisa que ele fez que eu achei tão incrível é depois que a gente se noivou, ele falou: Nicole, eu tenho uma surpresa para você.
Desde a minha adolescência, eu poupei o meu dinheiro para poder comprar uma casa depois de casar. E eu senti tão amada, tão bem cuidada. Mesmo que ele não sabia que ia casar comigo, ele tinha se preparado para esse momento desde o início. Então, homens, mulheres, se prepare para o futuro. Porque depois que você casar, você vai estar tão bem e começar na maneira certa. Então, voltando para Gênesis 2. Deus deu autoridade a Adão para nomear os animais e mostra seu domínio sobre eles. Deus criou os animais e Adão governou. Mas ocorreu um problema. Adão precisava de ajuda. Ele não podia fazer tudo sozinho. Ajuda para quê? Para cumprir seu propósito de ter domínio. A mulher deve ser a principal pessoa para dar feedback ao homem e ajudar ele a governar. Satanás aparece na cena depois do casamento, porque ele está atrás do domínio. É por isso que ele foi expulso do céu e por isso que ele quer bagunçar hoje com sua família. Ele quer tirar sua autoridade, ele quer tirar o seu domínio. E por isso que ele quer bagunçar com vocês solteiros. Porque se você dá brecha para ele agora, ele vai poder te atacar depois de casar. Então, hoje, decide fechar todas as portas, todas as brechas para o inimigo e tira de volta sua autoridade e seu domínio que Deus já colocou na sua mão. Então, Satanás vai até a mulher com o propósito de tirar a autoridade do homem. Eva, que tomou o papel do homem, deu para ele o fruto proibido e ele não tomou atitude. Os dois estavam errados e foram esconder. Em Gênesis 3:9, interessante, porque Deus chamou o homem. Adão, onde você está? Ele perguntou. Ele não chamou Adão e Eva. Ele somente chamou Adão. Se o homem é o líder, então o homem também é responsável pelo aquilo que acontece na sua casa. Ele é o sacerdote do lar, mas a mulher deve ajudar ele a tomar as decisões certas diante de Deus. Pela autoridade da palavra de Deus, se você permitir que Deus redefina quem você é e seu papel, você começará a governar em vez de ser governado por tudo o que está acontecendo nessa cultura e sociedade. Você vai seguir a Bíblia ou a cultura, porque não é possível seguir os dois. Eu quero contar para vocês uma história que eu conto para meus filhos sobre o lobo mau e os 3 porquinhos. Tinha uma mãe porca e ela tinha 3 filhos. Eles cresceram e estava na hora para eles sair da casa e construir as suas próprias casas e famílias. A primeira tinha um pouquinho de preguiça e ele queria fazer bem rapidinho, então ele achou palha. Rapidinho ele construiu a sua casa. O segundo porco pegou madeira e rapidinho também construiu a sua casa. Mas o terceiro porco, ele era diferente. Ele falou, não, eu não vou construir a minha casa com qualquer material. Eu quero fazer uma casa forte e firme que vai proteger a minha família. Então ele pegou o tijolo, ele fez um alicerce muito forte para a casa, construiu as paredes, o teto e finalmente, depois de muito trabalho, ele descansou. De repente vem o lobo mau para a casa do primeiro porquinho e ele sopra, pá, e destrói a casa. Aquele porquinho vai correndo para a casa do irmão e ele chega lá e ele entra com muito medo e rapidinho o inimigo vem de novo e começa a atacar essa família. E facilmente de novo, pá, a casa é destruída.
E os 2 porcos vão até o terceiro casa de tijolo. Eles, com muito medo, eles entram lá e falam para o terceiro irmão: ai, o inimigo está lá fora. E eles tentavam convencer ele do perigo, mas o terceiro porquinho fala: não, tranquilo, eu sei que eu construí essa casa em cima de um alicerce forte. Nós precisamos orar, mas não devemos temer. E o inimigo veio mesmo. Essa vez ele tinha muita confiança. Depois de destruir essas primeiras 2 casas, não, eu vou conseguir destruir fácil. E ele tenta, ele sopra, ele lá atacando. E a família dentro da casa, seguro. Sem medo, porque eles sabiam que a casa não ia cair. Se você estiver usando palha ou madeira para construir sua casa, ela será destruída. Mas se você estiver construindo sua casa com tijolos, construir sua família com a base na palavra de Deus, o diabo não poderá entrar na sua casa. Tem alguns de vocês também que Deus vai te chamar para não casar. Tem um chamado de ser solteiros e vocês vão servir a Deus e fazer coisas grandes pelo reino de Deus. Mas se você não quer casar porque você está com medo de viver o que você viu na sua infância, isso não vem de Deus. Ele quer transformar a sua história. Eu quero contar rapidinho para vocês a minha história. Eu nasci no lar cristão. Durante minha infância, quando eu era pequeno, eu achei que tinha uma família perfeita. E quando eu tinha uns 8, 9 anos, um dia eu lembro que eu vi minha mãe chorando. E eu perguntei: o que foi, mãe? O que foi que aconteceu? E ela falou para mim: ai, Nicole, sua tia, ela morreu. Ela cometeu suicídio. E eu não entendia por quê. E comecei a perguntar para minha mãe e ela contou para mim a história da minha família. E ela falou: não, porque Nicole, eu nasci no lar que era bem diferente do que nós. E meu avô, ele também era um pastor, um missionário, e fora de casa todo mundo achou que ele era um grande homem de Deus, cheio de amor. Mas dentro de casa ele era viciado em bebida e o homem que abusava a sua família. Ele falava para minha mãe e para os outros irmãos que eles não iam conseguir fazer nada em vida. Que você não tem valor, você é a mesma coisa que eu sou, que meus pais estavam, vocês são lixo. E minha mãe recebeu aquelas palavras diariamente e com 18 anos ela decidiu: eu não aguento mais. E ela fugiu de casa. E com 19 anos ela encontrou meu pai e eles casaram. E ela falou: eu decidi, eu vou fazer diferente com minha família. Então, eu nasci numa família muito boa, mas uma coisa que eu aprendi: não podemos ter conflito. Não podemos nem ter uma probleminha, porque quando tinha conflito ou um problema em casa, isso era problema. Minha mãe não sabia lidar com aquele medo de viver em família, o que ela tinha vivido na infância. E quando eu saí de casa, meus pais eram missionários em Japão. E minha mãe tinha conseguido viver uma vida normal. Mas quando nós filhos saímos de casa, ela perdeu esse propósito. Ela entrou em uma grande depressão. E o ano que eu e Isaías casamos, meu pai ligou para mim e falou: Nicole, nós vamos voltar para Estados Unidos, porque sua mãe não está bem. Ela tentou tanto sair dessa depressão, mas ela não está conseguindo e ela precisa de uma ajuda maior. Então ela voltou e eu morei perto
da minha mãe, a gente casou e tanto eu, tanto Isaías já tinha recebido esse chamado para missões. E a gente sabia que Deus queria para a gente voltar para o Brasil. E depois de casar, Isaías realmente sempre perguntou para mim, quando que a gente volta? Porque ele falou, eu não quero nunca forçar você a fazer algo que você não quer. Mas era tão difícil pensar em deixar minha mãe lá nos Estados Unidos. E ele falou, então você ora, Nicole. Ora, porque Deus vai falar para você a data que a gente deve ir para Brasil. Então eu orei e recebi claramente maio. A data que vocês devem ir é maio. Era dia 2 de maio. Então nós compramos nossas passagens. Eu estava tão nervosa, mas emocionada, toda aquela mistura de emoções. E 2 semanas antes da nossa ida para o Brasil, minha mãe tentou se suicidar. E eu fiquei tão confusa. Perguntei, Deus, o que está acontecendo? Eu vi erradamente e o inimigo me condenava e falava, Nicole, claro que isso aconteceu. Isso é sua culpa. Sua mãe não consegue viver sem você. Por que você está indo embora? Mas eu sabia que tinha recebido essa palavra de Deus, então a gente decidiu não. Mesmo assim a gente vai. Eu sei que Deus vai cuidar da minha mãe. Eu sei que Ele tem um plano maior para a minha família. Então 2 dias antes da nossa ida, minha mãe recebeu alta. Eu consegui abraçar, beijar, tem aqueles dias juntos. E o despedida foi a coisa mais difícil que tinha feito na minha vida até então. E chegando em Fortaleza, eu pensei, não, agora tudo vai melhorar. Porque se eu precisava deixar a minha família, com certeza Deus vai fazer uma grande obra aqui em Brasil. E eu pensei que ia ser imediato. Mas não foi tão assim. Os primeiros meses foi tão difícil. Eu cheguei lá, eu não falava nenhuma palavra em português. Eu tinha vindo de uma igreja batista, então eu lembro a primeira vigília, todo mundo falando em línguas. Eu estava com tanto medo, não sabia se era línguas, se era português, porque tudo era nova e estranha para mim. E de novo, eu lembro as noites, toda noite eu fui para a cama chorando, perguntando para Deus, por que eu estou aqui? Eu entendia melhor vendo a igreja, o chamado e o legado que estava sobre a vida do meu marido. E eu vi ele aqui e eu pensei, não, mas eu estou aqui. Eu acho que Isaías casou com a mulher errada. Eu vou estragar esse legado sobre a vida dele. Como que eu vou conseguir viver tudo em família que ele tem no legado dele? E no ministério também, ele estava esperando para mim aprender português, para a gente abrir nosso primeiro life group, para a gente começar a discipular. Eu lembro uma noite eu estava chorando tanto. E Isaías escutou e perguntei, por que você está chorando? E eu comecei a compartilhar, vomitar tudo que estava no meu coração. E ele começou a ministrar sobre a minha vida. E ele falou, não, Nicole. E começou realmente a quebrar todas as maldições familiares que estavam sobre a minha vida. Quebrou o suicídio, quebrou os vícios, o abuso. E eu falei para ele, meu maior medo é de viver tudo que minha mãe estava vivendo. Porque eu já estava sentindo que eu também estava entrando naquela depressão. E ele quebrou isso na minha vida e ele começou a profetizar. Não, Nicole, você vai ser grandemente usado de Deus. E não vai ser a sua força, vai ser Espírito Santo atuando em sua vida. Ele tem uma nova história para você. E eu me emociono porque, eu aqui pregando para você é somente o resultado da graça de Deus sobre a minha vida.
Eu recebi essas palavras dele, mas mesmo assim ainda houve aquela dúvida, aquela mentira. Você casou errado. Algumas semanas depois, minha sogra veio e uma noite a gente conversando e eu falei dessa dúvida, dessa mentira que eu estava acreditando. E ela quase ri na minha cara. Eu falei: Nicole, você nem sabe que desde a sua adolescência eu orei sobre você. Eu sabia que você ia ser a mulher que ia casar com Isaías. E que isso é sim o que Deus queria. Ele escolheu você para casar com Isaías. E aquilo realmente me curou no interior. E aquela noite eu comecei a orar e perguntar mais uma vez para Deus se Ele falou algo para mim que mudou a minha história. Ele falou: Nicole, seu legado não vem dos seus pais aqui na terra. Seu legado vem de mim. Eu sou seu pai. Você foi criado na minha imagem, não na imagem dos seus pais aqui no mundo. E eu peguei aquelas palavras e ele falou: eu tenho algo novo para você. O mesmo legado que está sobre a vida do seu marido está sobre sua vida. E se você entregar 100% por mim, eu vou escrever uma nova história. E aquela noite eu fiz esse compromisso com ele. Eu entreguei, eu parei de aceitar e acreditar as mentiras do inimigo sobre a minha vida. E essa mesma promessa, esse mesmo legado que Deus entregou para mim, Ele quer entregar para você hoje. Nossa identidade não é dependente no nosso passado e nossos pais aqui na terra, mas sim no nosso Pai no céu, nosso Criador. Um cuidado que eu aprendi com essa história: Deus tentará usar nossas famílias decaídas para tirar nossa esperança de viver o que Deus nos criou para viver em família e até manchar a imagem de Deus como um bom pai aos nossos olhos. Mas a boa notícia é que nossa família não determina a identidade de Deus Pai. Ele veio primeiro e nos criou à sua imagem. Ele enviou seu Filho para quebrar a maldição de pecado em nossas vidas e em nossas famílias. Qual vai ser a sua decisão? Deus está te chamando para viver família de acordo com o plano e propósito dele. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Você aceita esse desafio? Eu quero desafiar vocês hoje a tomar realmente uma posição de entender essa autoridade que Deus tem te dado, esse novo legado, essa nova história. E quero também quebrar hoje todas as palavras negativas que já foi lançado sobre a sua vida, dos seus parentes, da sua família, dos seus amigos. Todo mundo que tem falado para você que você não vai fazer nada com a sua vida, que você não tem valor, que isso é uma mentira do inimigo. Recebe hoje as palavras verdadeiras. Inclina seus ouvidos de ouvir o que seu Criador tem a dizer sobre você. Você foi escolhida antes de sua mãe saber que ela estava grávida com você. Seu pai sonhava em você. Ele escolheu você. Ele te quis. Ele planejou a sua vida.
Ele que sabia exatamente como ele queria seu cabelo, seus olhos, seu corpo, sua personalidade. E tudo isso ele criou com um grande propósito. Tem algo aqui, pessoas aqui nesse mundo que somente você pode tocar. Você é único e Ele olha para você com tanto amor e tanto orgulho. Então, para de se comparar com as pessoas no seu lado, com outras famílias, e entenda que você tem um grande propósito e chamado sobre a sua vida. Aqueles de vocês que têm medo de cometer os mesmos erros que viram em gerações antes, eu quero encorajar vocês de ficar na brecha hoje. E Jeane vai estar cantando uma música. Enquanto ela canta, quero encorajar vocês a fazer duas coisas. De ficar na brecha e pedir perdão pelo qualquer erro ou pecado que foi cometido pela sua família. Mesmo se não foi você que cometeu, você tem essa autoridade de realmente decidir, não, eu vou fechar essa brecha para minha família inteira. O inimigo não vai mais entrar na minha casa. E peça perdão. E também libera perdão. Qualquer coisa que sua mãe, seu pai, alguém na sua família fez que te feriu, hoje é o dia de liberar esse perdão. Se você não tem vivido de acordo com esses propósitos e princípios em sua família, no seu casamento, ou talvez com suas famílias, peça perdão hoje. E toma essa posição de autoridade e decida, não, eu vou deixar Deus reinar através da minha família. E com certeza, mais tarde, Deus vai te dar essa oportunidade de face a face pedir perdão para seu cônjuge, para seus filhos e começará a viver algo novo em sua família. Deus vai usar você poderosamente aqui na terra através dessa convivência familiar.